Olá, esta é uma videoaula sobre transferências no leito, desenvolvida para o curso de graduação em fisioterapia da UFMG. Antes e após de abordar o paciente, é necessário seguir as normas de precaução da CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e higienizar adequadamente as mãos e os instrumentos. Precisamos nos certificar que o ambiente está organizado e que temos espaço suficiente para realizar todos os procedimentos planejados. Caso haja necessidade de realizar algum ajuste na maca ou no posicionamento do paciente, é necessário informá-lo antes de se iniciar a movimentação. Ao abordarmos o paciente, devemos sempre ser cordiais e nos apresentar, mesmo que o paciente não seja responsivo. Antes de monitorizá-lo, é importante que o mesmo esteja bem posicionado no leito. Na prática clínica, é comum encontrarmos o paciente mal posicionado, desalinhado e normalmente com a cabeça inclinada para baixo ou rodada. Então, para melhorar o posicionamento do paciente, devemos trazer os segmentos corporais para a linha média, colocando o corpo no centro do leito e tentando sempre deixar a cabeça o mais próximo do limite superior da maca. Vale lembrar que a nossa abordagem varia de acordo com o nível funcional de cada paciente. Caso ele consiga ter força suficiente para manter as articulações em uma posição que favoreça as transferências, o movimento deverá ser executado pelo próprio paciente e não pelo terapeuta, uma vez que nosso objetivo é manter a autonomia do paciente dentro de seus limites e com segurança. Descreveremos a seguir como devemos posicionar o paciente caso este não consiga contribuir com os movimentos. Com o paciente já posicionado no centro do leito e com a maca ajustada aproximadamente na altura das cristas ilíacas, devemos solicitar ajuda ao acompanhante ou colega de trabalho para que cada um de um lado segure o traçado com as mãos o mais perto possível do paciente e o leve para cima. Por último, devemos reposicionar algum segmento corporal que necessite ser reposicionado. Caso o paciente consiga contribuir, podemos facilitar a transferência utilizando a posição de Trendelenburg disponível na maca e solicitar que o paciente dobre os joelhos, segure nas grades laterais e se impulsione para cima. Antes de colocar o paciente nessa posição, devemos nos certificar que não há contraindicações. As principais são insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica, hipertensão intracraniana, edema agudo pulmonar, uso de sonda nasogástrica e pneumotórax ou derrame pleural não drenado. Caso o paciente seja capaz de realizar o movimento com a maca horizontalizada, deve-se seguir os mesmos passos citados anteriormente. É importante ressaltar que quanto maior for a elevação da cabeceira da maca, mais difícil será para o paciente conseguir subir no leito. Com o paciente já bem posicionado no leito, deve-se iniciar a monitorização, que é fundamental para começarmos o atendimento. Sabendo que o paciente estará apto para realizar os exercícios se a pressão arterial estiver entre 80/40 a 180/110 milímetros de mercúrio, a saturação periférica de oxigênio em ar ambiente acima de 90%, e a frequência cardíaca entre 60 a 100 batimentos por minuto. Antes de realizar as transferências, é importante assegurar que nenhum acesso esteja sendo tracionado pela posição das grades ou do próprio paciente. O terapeuta deve se posicionar no lado oposto do decúbito desejado e, caso o paciente esteja muito no centro da maca, devemos trazê-lo para o lado oposto do decúbito desejado e trazer o paciente para perto de si. Logo depois, o terapeuta deve segurar no traçado com as mãos o mais perto possível do paciente e exercer uma força para cima e para frente, de forma que o paciente role para o decúbito desejado. Após a mudança de decúbito, verificar se os braços e as pernas do paciente estão em uma posição adequada. Se o paciente estiver centralizado no leito, deve-se trazê-lo para perto de si, como feito anteriormente. O terapeuta deve se posicionar na maca no mesmo lado do decúbito desejado,
Solicitamos uma flexão sustentada de quadris. Caso o paciente não consiga, o terapeuta flexiona os quadris e os mantém fixos, segurando nos joelhos. Deve-se colocar o braço do paciente, que ficará voltado para baixo sobre o tórax, e a outra mão do terapeuta deve se posicionar na cintura escapular e puxar o paciente, realizando o movimento ao mesmo tempo em cintura escapular e joelho. Primeiramente, solicitamos que o paciente flexione os joelhos e quadris e apoie os membros superiores nos ombros do terapeuta, como se fosse abraçado. O terapeuta, com uma mão, apoia a cintura escapular do paciente e a outra mão fornece apoio na fossa poplito. O paciente deve tentar colocar as pernas para fora da maca e, ao mesmo tempo, levar o tronco para a posição sentada. É importante ressaltar que, se a maior força está sendo realizada pelo terapeuta e não pelo paciente, este ainda não está preparado fisicamente para realizar o treino. Outra forma de realizar essa transferência, quando os pacientes conseguem fornecer um auxílio maior, é, com o paciente em decúbito dorsal, solicitar que apoie os membros superiores nas grades laterais e flexione os joelhos, deixando os pés apoiados na maca. Devemos então pedir para que o paciente se desloque para a frente com os membros superiores fixos na grade. Com o paciente já sentado, solicitar que ele tente colocar as pernas para fora da maca. Caso o paciente esteja sentado muito para trás, solicitaremos que este envolva os braços no pescoço do terapeuta. Devemos posicionar as mãos nos quadris do paciente e trazê-lo à frente, deslizando os quadris sobre a maca. Em seguida, abaixamos a maca até que os pés do paciente estejam devidamente apoiados no chão e solicitamos que este calce os chinelos. Caso seja necessário e tenha alguém para auxiliar na transferência, cada um se posicionará de um lado do paciente, com uma mão segurando a mão do paciente e a outra mão na região axilar. Colocamos o pé à frente do pé do paciente e os joelhos o mais próximo do joelho do paciente, para evitar que ele se desequilibre caso não tenha força para manter os joelhos em extensão. O terapeuta deve se posicionar à frente do paciente, de forma que uma perna fique posicionada à frente para facilitar a alavanca de força que será utilizada. O paciente deve apoiar seus braços nos ombros do terapeuta. Ao retornar o paciente para a maca, realizar o mesmo processo. Primeiramente, devemos nos certificar que a cadeira está travada. Posicionamos a cadeira paralela à maca. Realizamos o procedimento para ficar de pé. Caso o paciente não deambule ou não colabore, devemos, ao mesmo tempo, levantar e girar o paciente com seu joelho travado e sentá-lo na cadeira. Para retornar o paciente para a maca, realizar o mesmo processo descrito anteriormente. Essa foi a videoaula sobre transferências desenvolvida na disciplina de Fisioterapia Clínica 2. Obrigada!